A minha missão é ajudar você a se tornar a sua melhor versão. A gente vai falar um pouquinho de tratamentos baseados em evidência científica para o autismo. E eu queria começar hoje falando um pouquinho essa frase do Albert Einstein, né? Eu não tenho talentos especiais, eu sou apenas apaixonadamente curioso. Então eu convido a vocês a serem apaixonadamente curiosos essa noite e que busquem conhecimento realmente, porque eu tenho certeza que eu espero plantar algumas sementinhas na cabeça de vocês para que vocês possam sair daqui com ideias, com objetivos, com metas. E se eu conseguir, eu tenho certeza que cada um de vocês também irá conseguir. Bom, como já fui apresentada, né, eu sou pedagoga, psicopedagoga, fiz pós-graduação em análise do comportamento aplicada, a ABA, né, então por isso a titulação analista do comportamento. Faço mestrado na UNB em Ciências do Comportamento, onde a minha linha de pesquisa é treinamento de pais e cuidadores na aplicação de programas de ensino com seus filhos. Então, ensinar a análise do comportamento para pais. Essa é a minha pesquisa de mestrado. E sou diretora do IAC, né, do Instituto de Educação e Análise do Comportamento, onde a gente tem cursos de pós-graduação e cursos de extensão à distância. Sou também mãe do Diogo e do Benício. O Diogo é um mocinho autista de 7 anos e foi por isso, né, quando ele tinha o diagnóstico com 2 anos, que eu comecei a buscar conhecimento. Então, tem 5 anos que eu estudo 365 dias por semana, faça chuva ou faça sol. E o que me motivou, né, a muitas vezes abrir mão de várias coisas, de estar com as minhas amigas, de N coisas. Eu tenho diversas situações onde eu não estava presente porque eu estava estudando. Me motivou saber que todos os dias eu dormia, eu acordava e o meu filho precisava do meu conhecimento para ele poder se desenvolver. Então, saber isso me movia todos os dias, porque eu sabia que se não fosse por ele, se não fosse por mim, pelas minhas mãos, pelo meu estudo, a gente provavelmente não teria o auxílio necessário, a intervenção necessária para ele de qualidade. Mesmo a gente já tendo passado na mão de vários profissionais, já tendo contratado equipes de São Paulo capital, nós moramos em Goiânia, passado por profissionais com mestrado, com doutorado, mas mesmo assim, quando nós chegávamos, não na nossa visão de que não estava bom, mas quando nós chegávamos na consulta com o neuropediatra, ele nos dizia que não estava bom, que tudo que nós estávamos investindo de tempo e recursos ainda não estava satisfatório, parecia que o tratamento não andava. Então nós tivemos, eu e meu marido, né, tivemos muitas frustrações com muitos profissionais, e aí eu acabei me enveredando em estudar essa área, fazendo diversos cursos. Como eu sempre li em inglês, esse foi um facilitador muito grande para que eu adquirisse conhecimento de maneira rápida e fosse buscar realmente na fonte. Eu sempre tive essa filosofia, beba na fonte. E eu recomendo aos meus alunos hoje, não acredite no que eu estou falando, beba da fonte, vá buscar você, eu te mostro o caminho, mas você busca, não acredite no que eu estou falando, tira as suas próprias conclusões. Que eu acho que é assim que a gente faz com as crianças desde o ensino fundamental, torná-los seres críticos, e a gente faz o mesmo no ensino superior, a nível de pós-graduação. Não tem por que a gente não manter essa postura com os alunos. Né? Então, um pouquinho sobre mim aí. E aí a gente vai falar de autismo, né? Eu trouxe algumas questões breves sobre o autismo, do que é o autismo, né? O conceito. O que acontece? O autismo ele é um transtorno, né, do desenvolvimento. Então, ele não é uma doença, ele não é algo, né, no sentido, não é considerado uma doença, é um transtorno do desenvolvimento de causas neurobiológicas, de acordo com os critérios que são eminentemente clínicos. Né? Então, esse é um ponto de grande insatisfação e
insegurança dos pais, porque é um critério clínico, é um diagnóstico clínico. Então, um médico, ele pode errar no diagnóstico, ele é uma pessoa passível de erro. Então, por isso que geralmente os pais sempre buscam diversas opiniões. Nós mesmos buscamos 4 opiniões diferentes, até aceitarmos de fato. Então, por ser algo muito clínico, vai muito da experiência do médico, realmente é algo que é difícil muitas vezes de aceitação. Possui anormalidades qualitativas e quantitativas que vão afetar de forma mais evidente as áreas do que? Da interação social, da comunicação e do comportamento. Então nós temos essa tríade: interação social, comunicação e comportamento. Então nós temos essas 3 áreas afetadas. E aí, o que acontece? Alguns termos que nós temos, transtorno do espectro autista, que é o que se utiliza hoje, TEA, síndrome de Asperger. Então hoje, com o novo DSM-5, tiveram mudanças. E aí a gente não fala mais de síndrome de Asperger, e sim, tudo virou autismo. Mas na prática, existe sim uma diferença entre as crianças que são somente Asperger, geralmente são crianças que têm uma linguagem boa, muitas vezes até rebuscada, mas tem pobre desenvolvimento das relações sociais. Então, muitas vezes é um menino muito inteligente, de QI às vezes até acima da média, mas tem muitos problemas ainda nas relações sociais. Bom, a área da comunicação e interação social, por exemplo, fala em responder o seu nome, a criança parece não ouvir, muitas vezes os pais acham o quê? Que a criança é surda, levam ali no otorrino para fazer exames. Geralmente o otorrino fala, não, essa criança ouve sim. Então te recomendo um neuropediatra ou psiquiatra infantil para fazer essa avaliação. Então resiste ao ser segurado, parece preferir brincar sozinho, no seu próprio mundo. O que acontece? Tem pouco contato visual e também falha em identificar expressões visuais, não fala, ou tem um atraso na fala, ou até mesmo perde a habilidade de falar palavras. Geralmente esse é o primeiro sinal, Muitas vezes, não, é só um atraso. Minha prima também falou, tinha 7 anos, a gente escuta muito isso, tem alguém na família que falou muito tardiamente, não era nada. Então a gente sempre tem que estar atento a esses sinais. Não consegue iniciar uma conversa ou mantê-la, ou só inicia para fazer pedidos ou nomear itens. Às vezes é uma criança que fala, mas tem uma fala mais robotizada. Bom, o que acontece? Então, uma falhazinha aqui. Repete palavras ou frases, mas não entende como usá-las, A ecolalia. A criança, às vezes, ela é vocal, ela é verbal, ela fala, mas ela só repete aquelas falas. Ela não tem função. E muitas vezes ela também não compreende o que está sendo dito. Bom, muitas vezes também, o que acontece com essa criança? Ela não entende perguntas simples, direções. Você pedir para ela, vai lá e pega o sapato no seu quarto, pega a roupa da mamãe, pega a bolsa. Ela não entende, ela não segue instruções, direções simples. Muitas vezes não consegue expressar emoções ou sentimentos, e também ela parece não ter uma percepção do sentimento do outro. E aí que surgem aquelas frases estereotipadas de que a criança autista não tem sentimentos. Não, é porque muitas vezes ela não vai conseguir te expressar. Estou muito triste hoje porque o meu irmão não quis me emprestar o brinquedo. Ela não tem esse nível de maturidade, de comunicação, de linguagem, Então ela vai expressar de outras formas, gritando, chorando, com comportamentos muitas vezes que vão ser o quê? Inadequados. E eu acho que eu fiz aqui alguma coisa. Não aponta para objetos para mostrar interesses compartilhados, Faz abordagens de interação social que muitas vezes são inapropriadas, são disruptivas, Então essa leitura de como que as pessoas se comportam, eu falo, eu espero a minha vez para falar, eu ouço outro, eu ouço outro falar sobre assuntos que muitas vezes não me são interessantes, eu não estou querendo, mas por uma questão social eu ouço, eu presto atenção. Então, principalmente
principalmente os meninos Asperger, não têm essa noção, essa leitura social. Então, a gente vê então esse prejuízo nas áreas da comunicação e interação social. Ali, eu tô com essa linha fraca aqui pelo isso. Até o negocinho tá lá ou tá aqui? Ai, dificuldade em reconhecer dicas verbais e não verbais, como interpretar expressões faciais, posturas corporais, o tom de voz da pessoa. Então, todas essas leituras, essas crianças têm muita dificuldade de fazer. Nossa, e ela tem alguns padrões de comportamento. Ela tem alguns padrões de comportamento também que são típicos, né? Que quer fazer movimentos repetitivos, balançar-se, girar-se, justamente, né? Assim com os dedos, balançar as mãos, que é o flapping. Faz atividades em que pode se machucar, como se morder, bater a cabeça, e muitas vezes não tem essa noção, às vezes não tem essa percepção. Eu estava lendo uma matéria da CNN que estava falando que os adultos autistas, eles têm um risco de, se eu não me engano, 40% maior de se machucarem em acidentes, em coisas do dia a dia, se cortar. Eles têm um risco muito maior, justamente para essa não percepção. Então a gente tem que pensar e preparar esses meninos e meninas para serem adultos em segurança. Né? Tem problemas com a coordenação, ou tem padrões de movimentos que são estranhos, rígidos, às vezes tem um modo de andar mais rígido, né? A gente vê muito isso. Uma linguagem corporal às vezes exagerada, é fascinado pelos detalhes dos objetos, como girar rodas de um carrinho, mas muitas vezes não usa os objetos de maneira funcionalmente adequada, fazendo, por exemplo, brincadeiras de faz de conta. Então todos esses são padrões de comportamento que a gente observa, né? Então tem sensibilidade muitas vezes à luz, a toque, a sons, então é o que? As questões das alterações sensoriais. Não engaja em brincadeiras de faz de conta ou imitação de movimentos. Se fixa objetos ou atividades com uma intensidade anormal, né, um hiperfoco. Tem preferências específicas muitas vezes de comida, com relação à cor, à textura, a temperatura, recusa de alimentos. Então, o que a gente está vendo? Que são uma série de coisas que estão ali nos mostrando que tem um atraso global, geral no desenvolvimento. São várias áreas que estão envolvidas. Por isso que esse atendimento e essa intervenção ela é o quê? Multidisciplinar. E, acima de tudo, como eu vou falar para vocês aqui hoje, ela deve ser interdisciplinar. Então não tem jeito. Uma área vai resbalando na outra. Acaba sim entrando na área do outro. Não tem como você intervir com uma criança que tem um atraso global em várias áreas do desenvolvimento sem que você tenha esse atendimento multi, mas ele precisa ser inter. Ele não pode ser isolado, só ser multi. A gente vai ver sobre isso. Então, quando que vai procurar um médico, né? Quais são os sinais que a gente observa que realmente precisa se procurar um médico, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil especialista na área? Se não responde com um sorriso ou expressões de alegria aos 6 meses, não imita sons ou expressões faciais aos 9 meses, não faz gestos como apontar, dar tchau aos 14 meses, não brinca de faz de conta aos 18 meses, não fala frases de 2 palavras aos 24 meses, perde habilidades de linguagem aos 24 meses. Nós também vemos muitos relatos dos pais falarem, ele falava, mas ele parou de falar. Nós também vemos isso. Então, qual médico procurar? Um neuropediatra ou um psiquiatra infantil que tenha experiência com diagnósticos de autismo. E aí, claro, é sempre recomendável, sim, como é um diagnóstico clínico, que se busque, sim, mais de uma opinião. Porque todos estamos sujeitos a erros. Então, imagina ser uma coisa, às vezes não é autismo, às vezes vai que é uma apatia de fala, vai que é outra coisa. Então, é importante, sim, até para tranquilizar a família, que se tenha mais de uma opinião. Bom, quais tratamentos
comportamentos que a gente tem dentro do autismo. Ali ficou, o azulzinho ficou meio escuro para vocês. Nós temos diversas linhas que nós podemos ter dentro do autismo. Então eu coloquei para vocês a análise do comportamento aplicada, que é o que a gente vai falar hoje, ABA, modelo Daly de intervenção precoce, que está muito na mídia aqui no Brasil. O que acontece? O Denver ele é voltado para crianças de até 48 meses. Isso é o que está lá no site do modelo Denver de intervenção. Então, e depois dos 48 meses? O que nós vamos fazer com essas crianças? E a gente precisa, eu já vou falando aqui, já dando alguns insights que eu vou me lembrando. A gente precisa ter foco na nossa intervenção. Não adianta você querer atender de 1 ano até 20 anos. Você precisa ter foco. Você não vai conseguir ser bom e saber tudo. Nós precisamos ter foco. Então, a gente precisa ali organizar. Claro que às vezes a gente mora numa cidade pequena e a gente precisa atender de tudo. Mas será que a gente também não pode organizar uma equipe onde cada um pode ser bom em algo e a gente pode dividir isso aí? Você pode atender os adolescentes, você pode atender os mais pequenininhos, porque até a estrutura do seu consultório ela vai ser diferente. Da sua sala de atendimento, do seu espaço, ela vai ser diferente se você estiver atendendo um pequenininho ou uma criança de 8, de 9, de 10, 12 anos. Por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma mãe e ela falou assim: Michele, eu frequento um ambiente, o meu filho está com, acho que é 9, 10 anos, alguma coisa assim. É um lugar onde só tem os mais pequenininhos. E agora eu tô vendo que a clínica tá querendo fazer o atendimento só em casa. Porque parece que o meu filho está deslocado naquele ambiente. Aquele ambiente já não está mais apropriado para ele. Então agora elas me propuseram para vir só em casa. E ao invés dele ir lá para o espaço de atendimento. E aí, a análise do comportamento pode ajudar quando ele começa a ficar mais velho, quando ele já começa a pensar em habilidades funcionais, habilidades de independência, de autonomia. E eu falei assim, claro, porque tudo isso é um comportamento. Então, assim, tá vendo que às vezes em casa a gente precisa focar a nossa prática muitas vezes. Então fica para vocês poderem refletir, pensar nisso, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo. E aí a gente, às vezes, tem que parar, pensar e refletir. E qual que é o meu propósito? O que eu pretendo? O que eu gosto mais? O que eu gosto mais de atender? Então, busquem tentar atender aquilo que vocês gostam mais, aquilo que vocês são apaixonadas. Como tem professoras que adoram dar aula para educação infantil. Se você colocar ela no fundamental, parece que ela não encaixa, não é? Parece que falta algo, como o contrário. Você coloca uma professora do fundamental na educação infantil, aí os pais vêm e falam assim, não, essa professora parece que ela é muito rígida com os meninos, mas porque ela vem de outra pegada do ensino fundamental. Então, é assim para tudo na vida. Então, fica aí uma reflexão. Então, o Floor Time, que é uma outra linha de intervenção. Alguém aqui já fez curso do Floor Time? Bom, eu já fiz alguns cursos do Floor Time. Ele é muito focado no desenvolvimento motor e sensorial da criança. Apesar de que quem criou o Floor Time, ele é um pediatra e uma terapeuta ocupacional, se eu não me engano. Não existem tantos estudos científicos comprovando a eficácia do Floor Time para o autismo. Tá? A intervenção com terapia ocupacional, tratamentos de resposta pivotal, intervenção de desenvolvimento relacional, terapia fonoaudiológica, o TEACH. O TEACH também é muito comum no Brasil. O TEACH ele tem uma base comportamental e aí uns vão falar que é um método, outros vão falar que é outra coisa. Então, assim, o que eu busco o que eu busquei enquanto mãe? Agora eu vou falar como mãe e aí eu falo como profissional. O que eu busquei como mãe quando eu fui buscar uma intervenção para o meu filho? Aquilo que a gente busca quando a gente vai tomar um remédio. Quando você vai tomar um remédio, você vai querer um remédio que ele está no início da fase de testes, ou você vai querer algo que já tem anos que as pessoas estão fazendo uso e não tiveram efeitos colaterais ou tiveram efeitos colaterais mínimos, os riscos são mínimos.
Geralmente a gente vai querer aquilo que já foi amplamente testado, já tem anos e anos aí de testes. Então foi isso que eu fui buscar quando eu fui estudar, fui buscar uma internação com meu filho. Então desde o dia 1 de diagnóstico, o neuropediatra já me falou, olha, você deve fazer ABA. Só que ele só falou isso pra mim, ABA. E eu, o que é isso? É um método? O que é isso? E assim, só, você deve fazer ABA. E aí, ok, vamos lá pro Google buscar o que é ABA, né? Então, e aí eu comecei a estudar e foi onde as coisas foram fazendo sentido pra mim. Mas eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso. Buscar algo que tem a menor chance de dar erro. Claro que tem alguns momentos que, isso aqui está no início de pesquisa. Claro, todo conhecimento científico ele passa por isso, está no início. Mas eu geralmente, principalmente pensando numa criança, que o tempo dela é extremamente precioso, eu vou querer optar por algo que já tem uma comprovação científica, algo que já deu certo há anos e anos com diversas e milhares de crianças. Então, essa foi a minha preocupação ao pensar numa intervenção. E quando eu comecei a estudar, aquilo começou a fazer muito sentido para mim, lendo artigos científicos, estudando teoria. Isso que, por exemplo, eu senti um pouco de falta no TIT, porque quando eu buscava uma base teórica, jornais científicos, isso não me foi dado. Não é que não exista. Não, existe, mas em menor quantidade do que existe na análise do comportamento. E como eu sempre gostei de beber na fonte, eu achei importante ir buscar na fonte. Então, se você hoje for buscar os diversos jornais científicos que tem em análise do comportamento, você vai encontrar vários. Infelizmente, só em inglês, mas existem algumas revistas científicas brasileiras. Tá? Então, comportamento verbal, que a gente vai falar sobre isso. Então, o que é ser baseado em evidência científica? É isso que a gente acabou de conversar. Teve comprovação, aquilo foi testado diversas e diversas vezes. Fazer pesquisa é algo extremamente, como é que eu vou dizer, engessado. Né? Porque quando você planeja uma pesquisa, tudo tem um rigor muito grande. Então tudo tem que estar escrito nos mínimos detalhes. Esse planejamento ele tem que ser feito nos mínimos detalhes. Não é fácil, porque eu estou passando por isso, escrevendo lá o meu procedimento. E é tão detalhado. Mas o que eu vou falar para o pai? Não, tem que estar meu script, porque o que eu falar para o pai 1, eu tenho que falar para o pai 2, eu tenho que falar para o pai 3, exatamente do mesmo jeito. Então, quando você vai para fazer uma pesquisa científica, você tem que ter um rigor. Como as pessoas da análise do comportamento fazem, é que a gente vê, nossa, olha, realmente, para publicar esse tanto de estudo que essas pessoas publicaram, realmente, isso se mostrou muito eficaz, porque é muito difícil fazer pesquisa. Não é fácil, não é igual na intervenção ou numa sala de aula que você tá ali, vai do feeling, vai da coisa do momento, até do jeito que você tá se sentindo, como você tá, se um dia você tá bem, você não tá. Não, pesquisa não é assim. Tudo tem que ter um controle muito grande, tudo é muito planejado, os mínimos detalhes. Vou usar uma folha A4 dentro de um plástico, as descrições são muito detalhadas. Então, pesquisa realmente é algo que, para a gente ter essa quantidade de estudo, é porque realmente as coisas foram feitas de uma maneira muito detalhada e muito organizada. Então, a gente tem que pensar nisso na hora de escolher uma intervenção, na hora de escolher, que a nossa prática seja guiada por evidência científica. Né? Bom, e aí a gente vai para conceito, então, um breve conceito aqui de ciência, que a gente sempre fala de evidência científica, tará. Então vamos lembrar um pouquinho, né, lá do ensino fundamental, do ensino médio, quando a gente começou a saber o que é ciência. Então a ciência é uma abordagem sistemática. Olha a sistematicidade que eu falei para vocês que eu estou planejando meu experimento. Tem que ser tudo nos mínimos detalhes, por buscar organizar o conhecimento sobre o mundo natural. E o objetivo dela é atingir um verdadeiro entendimento de um fenômeno sob estudo. E no caso da ABA, o fenômeno de estudo é comportamento socialmente relevante. E aí, então, o que é essa tal de ABA?
A ABA é só a sigla em inglês, que A quer dizer applied, que é aplicada, B é de behavior, que behavior é comportamento, e C e A, perdão, é analysis, análise. E aí a gente forma análise do comportamento aplicada. Então essa é a ABA, é a ciência. Então a análise do comportamento não é um método, né? É a ciência que tem princípios e procedimentos que eu vou mostrar para vocês aqui. Então é só essa sigla, nada mais que isso. Quais que são então os objetivos da análise do comportamento? Ela foca em comportamentos que tenham importância social. Quando eu penso em importância social, eu preciso pensar em importância social dentro do contexto do meu aluno, do meu paciente, do meu cliente. A análise do comportamento usa muito a palavra aluno. Tá? É muito comum na literatura a gente ler aluno. Então, muitas vezes eu vou falar aluno e não paciente. Também é muito utilizado cliente. A gente geralmente não usa paciente, usa cliente ou aluno. Então, ela foca em comportamentos que sejam socialmente relevantes. Socialmente relevantes dentro do contexto do meu cliente, do meu aluno. E aí fica uma reflexão e já um insight. Será que o que é socialmente relevante para mim, Michele, é socialmente relevante para você? Porque nós podemos ter hábitos, culturas, ensinos, educações diferentes. Talvez vai ter uma família que ir para a igreja aos domingos vai ser muito importante fazer com que essa criança vá à igreja aos domingos. E para outra família, às vezes eles não têm esse hábito, isso não vai ser relevante. Então, a gente sempre tem que pensar no foco específico, cultural, de hábitos do nosso cliente, do nosso aluno. Então fica essa observação. Então isso vai muito além de pensar em desenvolvimento infantil, pensar em análise do comportamento. Não, nós precisamos ver o que é socialmente relevante para aquela família. E a ABA, então, é uma abordagem científica de descobrimento do quê? Das variáveis ambientais que vão influenciar comportamentos socialmente significativos e vão desenvolver o quê? Tecnologias de mudança de comportamento que obtêm vantagens práticas dessas descobertas. O que acontece? Quando alguém aqui é psicólogo? Não, uma pessoa. Na terapia cognitivo-comportamental, nós vamos ter o quê? Nós vamos mudar a forma como pensamos para mudar a forma como nos comportamos. O foco vai estar muito mais aqui na análise do comportamento, a gente chama da caixa preta, né, do nosso cérebro. A análise do comportamento, ela não vai ter esse foco. Ela vai ter o foco nas variáveis do ambiente. Variáveis do ambiente, pensem na relação ABC, onde A são os antecedentes, B é de behavior, é de comportamento, e C são as consequências. Então eu vou olhar para o meu ambiente, para eu pensar em estratégias, para eu pensar em funções de comportamento. Então já isso vai fazer mais sentido, mas pensem nisso. Então a análise do comportamento, ela não está, ela como objeto de estudo da ciência dela, focada nas questões neurais, nas questões do cérebro, de toda essa parte bioquímica. Nós estamos olhando para as questões ambientais. Esse é o nosso foco de estudo. E aí, então vem uma definição de um livro que é um clássico da área, que é a Bíblia da Análise do Comportamento, que é desses três caras aqui. E um deles, inclusive, um deles eu tenho certeza, é professor de educação especial. Então, a análise do comportamento aplicado é a ciência na qual táticas derivadas dos princípios do comportamento são aplicadas sistematicamente para melhorar comportamento socialmente relevante, socialmente significante. Então, nós vamos falar, eu vou mostrar para vocês os três princípios
da análise do comportamento e vou mostrar para vocês alguns procedimentos aí da análise do comportamento. Mas antes eu quero só deixar vocês amparados para que depois vocês possam ir beber na fonte de onde que veio tudo isso. E isso tudo veio do Skinner. Quem aqui já ouviu falar do Skinner? Na faculdade de pedagogia, geralmente ele é muito mal visto, né? E acaba se passando batido por Skinner. Skinner é aquela coisa metódica, mecânica, robotizada, né? Geralmente na faculdade de pedagogia é sempre visto dessa forma. E o que acontece? Desde a década de 30 que nós já temos publicações com foco na análise do comportamento. Isso aqui é para mostrar para vocês que isso não é de hoje, que isso não é um modismo, então que isso já vem de anos e anos de pesquisa. Né? Então, em 1938, o Skinner lançou um livro que é O Comportamento dos Organismos. Então, o propósito então, da análise do comportamento não é só entender o comportamento humano, mas é melhorar. Porque não é isso que a gente quer com os nossos meninos e meninas, só quer um deles. Nós, enquanto professores, a gente não quer melhorar os comportamentos dos nossos alunos? E aí, quando a gente fala em comportamento, eu não quero dizer só comportamentos ruins, negativos. A gente vai ver que comportamento é tudo. Não é só os problemas de comportamento, não quer fazer tarefa, joga livros no chão e etc. Não é só isso. Então a gente quer melhorar o comportamento. E aí, por que terapia ABA? Por que então? Por quê? Porque é a terapia que tem maior evidência científica. E aí não só para o autismo, como vocês vão ver, para TDAH, para síndrome de Down, para pensar na minha prática enquanto professora, enquanto terapeuta. Tá? Então, vocês vão, a partir do momento que a gente começa a ver com os olhos da análise do comportamento, a gente começa a ver a nossa sala de aula de uma maneira totalmente diferente. Então, uma série de órgãos aqui dos Estados Unidos, uma série de associações, Associação Americana de Neurologia, de Pediatria, de Terapia Ocupacional, de Psicologia, de Fonoaudiologia, uma série de associações importantes do autismo recomendam a intervenção ABA como opção de tratamento. Tá? Então, problema de comportamento igual a problema de comportamento. Sempre quando a gente fala que fulaninha está se comportando mal, tem maus comportamentos, a gente sempre pensa em quê? Problemas de comportamento. E hoje eu quero que vocês... Tem uma das coisas mais importantes que eu quero que vocês saiam daqui hoje com esse conceito é que comportamento é absolutamente tudo. Absolutamente tudo que o indivíduo faz. Nesse momento eu estou me comportando, eu estou falando, eu estou andando, eu estou mexendo meu corpo. Então, absolutamente tudo, eu estou passando o slide. Tudo que fazemos é um comportamento. Então, pensem nisso. O comportamento de um organismo é aquela porção de interação do organismo com o ambiente. Então, um conceito aqui mais técnico que depois vocês podem buscar aí de Johnston e Penn-Parker. Então, mas pensem nisso. Se uma pessoa viva consegue fazer, é porque é comportamento. Então, pensem nisso. Por isso que tem sempre aquele problema. O analista do comportamento ele vai substituir a fono, a TO, a psicóloga. Não, por quê? Porque a intervenção ela é multi e ela é interdisciplinar. Então é muito comum nos Estados Unidos, país referência em tratamento para autismo, que nós tenhamos diversos professores da educação especial enquanto analistas do comportamento, fonoaudiólogos, analistas do comportamento, terapeutas ocupacionais, analistas do comportamento. Isso é muito comum. Não existe essa discussão hoje lá de que você está fazendo que só a TO pode fazer isso, e você está fazendo. Não, isso aqui é só do psicólogo, isso aqui é do pedagogo. Essa discussão não existe. Será que essa discussão vai nos levar a algum lugar também? A gente precisa pensar nisso. Será que nós vamos estar ajudando nossos alunos ou atrapalhando eles quando a gente fica com essas discussões? Então, nós agimos, claro, com limites éticos, mas nós precisamos ver que tudo é comportamento. Uma vez que eu vou intervir com crianças com autismo,
todos precisam ter essa base de análise do comportamento, porque aí a equipe flui, todo mundo está falando a mesma língua. Tá? Então pensem nisso. Então, comportamento, como eu disse, é absolutamente tudo que a gente faz. Como a gente se move, a gente fala, como a gente sente, como a gente pensa, né? Então, ler um livro é comportamento, escrever, pintar, reportar, tudo isso é um comportamento. Como que a gente faz isso na prática? Então, agora vamos para um momento prático. Como que a gente coordena todas essas funções e toda essa equipe multi-inter? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês de como que a gente faz com o Dioguinho, meu filho, e a gente tem uma TO, por exemplo, na equipe. E aí a gente estava lá, o Dioguinho está com 7, está no 2º ano, e aí tem cada vez mais cobranças de escrita, né, no 1º, no 2º ano. E aí a gente falou assim, Cris, a gente precisa, Dioguinho precisa escrever isso, ela tá com a gente há, sei lá, 1 ano já, pelo menos. E aí ele estava numa fase onde ele estava jogando os lápis no chão, quebrando as pontas do lápis, que é típico, né, de muitas crianças autistas fazerem isso. E aí ela foi fazer algumas análises de pré-requisitos motores do Diogo, e ela falou assim, Michele, olha, ele não tem força suficiente nas mãos ainda para você querer cobrar tanto dele assim. Olha, precisa trabalhar postura, movimento, precisa trabalhar movimentos motores grossos. Antes dele ir para a mesa escrever, você precisa fazer um fortalecimento de movimentos motores grossos com ele. E aí ela passou uma série de exercícios para a gente poder fazer e a gente organizou. E aí, ok. Aí ela veio com o papel dela de terapeuta ocupacional, de fazer análise de desenvolvimento motor e sensorial do Diogo. E juntou com a nossa equipe, que eu tenho psicóloga, eu sou analista do comportamento, sou pedagoga, e aí juntou e a gente casa os conhecimentos. Então, quando a gente vai estabelecer um objetivo que às vezes é específico de uma área da fono, da TO, a gente vai tomar opinião com elas. E aí a gente junto vai traçar objetivos e procedimentos de ensino juntos, mas todo mundo conversando na mesma língua, que é a língua analítico-comportamental. Então, um pouquinho de como que a gente faz isso aí na prática. Então, a equipe precisa estar muito junta, sabe? Você precisa falar a mesma língua. É igual você já perguntou, por exemplo, para um médico, já observou que às vezes o médico tem as enfermeiras específicas que ele gosta de trabalhar? Por quê? Porque aquela enfermeira já sabe o jeito que ele gosta, que coloca os equipamentos, ela, às vezes o médico não precisa nem falar, ela já sabe o que fazer. Não interessa se você está fazendo uma cirurgia ou se você está atendendo uma criança, é da mesma forma. Todo mundo precisa falar a mesma língua, tá junto. Não é um acima do outro, um vale mais que o outro, um é mais importante que o outro. É o time joga junto. Né? Então vamos falar dos princípios da análise do comportamento. São 3 princípios para vocês poderem entender um pouquinho. O principal deles, que hoje eu quero que vocês saiam daqui também sabendo, o primeiro insight que eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando que comportamento é absolutamente tudo. Comportamento é tudo que a gente faz. É ler, escrever, tudo. Segundo insight, reforço. Reforço é a base da intervenção água. E reforço é absolutamente tudo aquilo que aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer de novo. E isso é individual. Para mim pode ser chocolate. Para você pode ser um macarrão. Para mim pode ser um sorvete de flocos. Para você pode detestar doce. Então, você tem que pensar que reforço é algo super individualizado. E que nós temos 2 fatores que são muito importantes, que vão influenciar no reforço, que é saciedade e privação. Então, saciedade. Se eu já estiver cheia, eu acabei de comer, mas eu gosto muito de chocolate, e você vir me oferecer um chocolate, será que chocolate, nesse momento, vai ser reforçador para mim? Acho que não. Privação. Se eu tiver passado 1 semana, 15 dias sem comer chocolate, você chega com chocolate pra mim, eu vou estar super privada de chocolate, eu vou querer muito chocolate. Então pensem para a eficácia do reforço em privação e saciedade.
E a gente tem às vezes essa ideia pejorativa de reforço, né? Reforço parece sempre algo que está faltando, algo que está incompleto, que não está muito bom. Mas eu peço que vocês se desvinculem desse conceito que a gente tem e aprenda que na análise do comportamento nós temos conceitos próprios. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas na análise do comportamento nós temos conceitos que são próprios e que na maioria das vezes não significam aquilo que você está acostumado a ler no dicionário. Então, reforço é absolutamente tudo que aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer de novo. Então, na hora da gente planejar uma intervenção, na hora de eu querer que meu aluno faça uma atividade, que ele escreva, eu vou fazer o quê? Eu vou usar o uso de reforço. E aí eu vou precisar dosar algumas coisas. Qual vai ser a frequência que eu vou dar esse reforço para o meu aluno? Com qual frequência? A cada vez que ele escrever uma palavra, eu vou dar. A intenção é que cada vez eu possa dar mais atividades e menos reforço. Mas no início, muito provavelmente, você vai o quê? Ter que dar muito reforço. A cada tentativa, um reforço. A cada coisa que você pede, um reforço. Até que ele acostume. Até que você possa chegar no nível que esse reforço comece a ser o quê? Intermitente. Ora ele vem, ora não. E ele não vai saber quando ele vai vir e quando ele não vai vir. Logo ele vai sim emitir aquele comportamento. E uma coisa legal do reforço é que você vai estar trabalhando com as preferências do seu aluno. Já pensou quantas crianças com TDAH que elas têm muita resistência para fazer muitas atividades, muitas tarefas, e o que a gente usa para convencê-las a fazer é somente o fato de que você precisa estudar. É sua obrigação estudar. Você já teria que nascer com essa vontade inata aí de estudar. Só que as coisas, elas não são assim. E muitas vezes, se você for por essa linha, você não vai atingir o seu objetivo, que é fazer o aprendizado do seu aluno ser potencializado. Então, pense no reforço como seu grande aliado para o ensino de sucesso. Bom, outro princípio da análise do comportamento é... essa pilhazinha parou de funcionar totalmente. É a punição. E aí, punição, a gente já se assusta ao ler punição, né? Só que punição nada mais é do que você fazer algo que vai reduzir um comportamento. Então, pense, por exemplo, você quer fazer uma pessoa parar de fumar. E aí, pensa que para ela parar de fumar, você vai fazer o seguinte: toda vez que ela fumar, ela vai ter que escovar os dentes. Vai dar um trabalhinho para ela. Porque ela às vezes vai querer fumar 20 vezes por dia. Não, toda vez que você fumar, você vai ter que escovar seus dentes. Será que esse procedimento não vai fazer com que ela reduza as vezes que ela vai fumar? Vou fumar. Nossa, vou ter que escovar o dente. Que preguiça. Com isso, esse comportamento dela de fumar pode sendo reduzido. Então, olha só esse exemplo onde é totalmente descontextualizado da aprendizagem, do autismo. Por isso que a análise de comportamento não é só para o autismo. Então, vamos pensar nisso. Outro princípio é a extinção. E a extinção é apenas a retenção do reforçador. E aí você reduz a probabilidade desse comportamento ocorrer. Então, vamos pensar em outra situação. O seu marido, ele tira o lixo para fora, porque você lava o banheiro. Então, o trato é esse. Você tira o lixo e eu vou lavar o banheiro. E aí você para de lavar o banheiro. Opa! E aí você para de lavar o banheiro. O que pode acontecer? O que provavelmente vai acontecer? Ele vai parar de tirar o lixo. Porque você lavar o banheiro era o reforçador dele. Então, só algumas coisas para vocês começarem a pensar nesses princípios da extinção. Um caso clássico de extinção também é quando, por exemplo, alguém te fala uma coisa para poder te ofender. Às vezes lá na rede social ela fala uma coisa para poder te ofender. Qual será a função do comportamento dela em querer te ofender? Porque esse é outro ponto muito importante em análise do comportamento.
pensar na função dos comportamentos. E os nossos comportamentos, eles têm basicamente, sabe quantas funções? 4. 4 funções. Todo comportamento ele tem 4 funções. E é uma palavrinha que eu costumo usar que se chama SEAT, que é o S-E-A-T. Então, todo comportamento tem essas 4 funções. O S, função sensorial. Eu me comporto dessa maneira porque eu tenho alguma busca sensorial, uma função sensorial. E, para poder escapar de alguma coisa. A, de atenção, obter atenção. E o T, obter o tangível, obter algo, obter algum objeto, obter alguma coisa. Então, todo comportamento, ele tem ele tem uma dessas 4 funções. E aí, o que acontece? Quando alguém lá na rede social te ofende, você sempre para pensar, qual que é a função? Por que será que ele está querendo fazer isso? Geralmente, é para ter atenção, para ter a sua atenção. E aí, o que você faz? Uma vez que você identifica qual é a função do comportamento, você age na função. E aí, você faz o quê? Não dá atenção, não responde aquele comentário. Porque aí você não vai estar reforçando aquele comportamento inadequado. Então, quando eu penso em melhorar o comportamento inadequado, eu tenho que pensar em qual é a função do comportamento. Eu não posso pensar em querer fazer qualquer coisa sem antes descobrir a função. E aí nós temos alguns procedimentos específicos para descobrir a função. E isso serve, por exemplo, lá para o meu aluno. Ele está atrapalhando o tempo inteiro a minha aula. Você pega e manda ele lá para a sala da coordenação, para a sala da diretoria. E aí, qual que era a função do comportamento dele? Será que a função era justamente sair da sala? Será que a função era justamente parar de copiar no quadro, de fazer a tarefa? Pronto. Ele conseguiu o que ele queria. Ele foi lá dar uma voltinha na escola até a sala da coordenação. Então, pensem sempre na função. Para intervir, para pensar no comportamento problema, você sempre se pergunta a função. E para você conseguir entender a função, eu sempre vou dar outro insight para vocês hoje, que é pensar no antecedente e na consequência. O que aconteceu antes do comportamento e o que aconteceu depois do comportamento. Então, pensem nessa análise ABC, que é antecedente e consequência. Lembre que B é behavior, que é comportamento em inglês. Pense nisso, descubra a função. Lembre que a função, nós temos essas 4 funções para o comportamento: sensorial, escapar, atenção, obter um tangível. Então, pense na hora de querer intervir em qualquer comportamento problema na função. Tá? Então, esses são os princípios. Então, para que você vai aprender, então, sobre análise de comportamento? Porque a análise de comportamento ela é usada para melhorar comportamentos pró-sociais, linguagem, habilidades de autocuidado e habilidades acadêmicas. Será que esses comportamentos pró-sociais, linguagem, autocuidado e habilidades acadêmicas, será que são só para as crianças autistas? Provavelmente não. Qualquer criança. Então, pensem nisso. Vamos lá. E também para diminuir comportamentos problemáticos. Birra, bordeio, tá? Então você tem que pensar que sempre você vai querer melhorar os comportamentos adequados e reduzir os inadequados. Então a análise de comportamento ela vai te ajudar nas duas coisas. Ou seja, você ensinar novos comportamentos, ensinar novas habilidades e reduzir comportamentos problemas. Então pense nisso. Então, como que a aba então, ela passou a ser um pacote de tratamento para crianças autistas? Por causa desse estudo aí do Lovas lá de 87. Então, depois vocês podem procurar aí esse estudo, Lovas 87, mas só vai ter ele em inglês. Mas se vocês jogarem no Google Tradutor, também dá para entender ali, vai ficar uma coisa ou outra fora de sentido, mas a ideia geral vocês vão conseguir pegar. O que acontece? Foi lá em 87, então, o primeiro tiro de esperança para as famílias com filhos autistas, porque foi quando a gente foi de fato ali, nossa, não são loucos, não são esquizofrênicos, tem que ir para clínicas psiquiátricas, hospitais, não. Essas crianças podem aprender.
Então foi a partir desse estudo, desse cara, que é um cara muito importante na análise do comportamento, onde foi dada aí 40 horas de intervenção por semana. Então é onde surge essa questão dos 40 horas por semana, por causa desse estudo do Lomas, mas isso não quer dizer que toda criança precise de 40 horas por semana, e é onde a gente viu aí os avanços dessas crianças aí no tratamento. 47% delas ficaram indistinguíveis dos seus pares de mesma idade, no primeiro ano. Então, a análise do comportamento é o único tratamento que é cientificamente validado para autismo e recomendado pela Secretaria de Saúde dos Estados Unidos. E esse tratamento ele ficou muito famoso. Depois desse estudo do Lomas, teve essa publicação desses 2 livros que foram publicados por uma mãe de 2 crianças com autismo, que é a Catherine Maurice. Então foi onde aí ela contou como que foi a intervenção dos filhos dela, como que foi a terapia ABA feita aí pelos filhos dela e como que eles progrediram. Então realmente foi assim um boom de treinamentos, um boom de estudos sobre esse tema. Então, toda essa discussão que nós temos no Brasil, que nós estamos tendo no Brasil hoje, de conhecimento de análise de comportamento, de uma série de polêmicas, uma série de coisas, brigas na justiça para que os planos de saúde cubram a intervenção e tudo isso, foi um movimento que os Estados Unidos passou lá em 90, 93, 95, e hoje, em 2019, as coisas estão muito mais solidificadas, mas claro que eles têm os problemas deles lá também, são vários, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, mas pensem que eles também têm muitos problemas. Vamos pensar em análise de comportamento para ensino da linguagem. Como que eu vou ensinar o meu aluno autista, que é totalmente não verbal, não vocal? A gente fala não verbal, não vocal que ele não fala de fato. Porque se a gente for pensar na comunidade surda, eles são verbais, né? Então por isso que a gente usa não verbal, não vocal. Então, como que isso começou? Isso começou lá em 1957 com esse livro do Skinner, Verbal Behavior, Comportamento Verbal, onde o Skinner ele foi fazer uma análise da linguagem. E ele falou assim, gente, mas a linguagem nada mais é falar essas coisas, isso aí é comportamento. Isso é comportamento. E se isso é comportamento, isso está sujeito aos princípios e procedimentos da análise do comportamento como qualquer outro comportamento. Só que o que acontece? Esse livro do Skinner, ele ficou esquecido por anos. Por quê? Não foram feitas pesquisas, né, em cima disso. Quem depois foi fazer pesquisa disso foi um outro cara que se chama Jack Michael, com seus orientandos ali de doutorado. Então, isso ficou esquecido ali por anos e depois foi-se dar aplicabilidade ao livro dele. Então, em 98, se eu não me engano, em 98, que a gente tem aí um dos principais artigos sobre isso, sobre ensino da linguagem para crianças com atraso no desenvolvimento. Então, comportamento verbal, né? O que é o comportamento verbal? Então, é uma abordagem para a gente ensinar linguagem, focando na ideia principal de que o significado de uma palavra ele é encontrado na função. E aí, para a gente ensinar uma criança com atraso na linguagem, a gente deve focar na ideia que o significado de uma palavra vai ser encontrado na função. E olha aqui um exemplo que eu vou dar para vocês muito claro. Primeiro, a gente ensina como que essa criança vai aplicar funcionalmente o significado dessa palavra. Por quê? Porque pode acontecer de uma criança com autismo ela ser capaz de falar banheiro, mas ela não ser capaz de pedir para ir no banheiro quando ela está com vontade. Não é muito comum a gente ver as crianças autistas só repetindo palavras sem entender a função. Foi um dos sintomas que eu falei lá no início da palestra. Então, logo a gente precisa ensinar com base na função. E aí muitas fonoaudiólogas foram estudar sobre comportamento verbal e se tornaram analistas do comportamento e incorporaram o seu conhecimento da fonoaudiologia, de desenvolvimento da linguagem, de desenvolvimento orofacial, de uma série de coisas, a comportamento verbal. E aí, com certeza, elas foram engrandecer a sua prática enormemente.
Então, quando a gente fala em comportamento verbal, a gente está com foco em ensinar a linguagem baseado na função. E aí as intervenções baseadas em comportamento verbal, elas servem para desenvolver habilidades de linguagem, incluindo linguagem receptiva, expressiva, né? Receptiva, a minha capacidade de entender o que está sendo dito, que na análise do comportamento a gente chama de ouvinte, e expressiva, a minha capacidade de falar, que na análise do comportamento a gente chama de falante. E aí, entre os operantes verbais. E os operantes verbais são como se fossem pedaços da linguagem que são analisados funcionalmente, do ponto de vista funcional. Bom, e aí a gente, o aprendizado entre os operantes inclui também o trabalho de outras áreas, como imitação, ensinar a criança a brincar e etc. O que acontece? Bom, vamos lá. Quais são os procedimentos da análise do comportamento? Então, como que a gente vai ensinar? Eu falei para vocês que a análise do comportamento é uma ciência que tem princípios e procedimentos. Princípios eu falei para vocês: reforço, punição e extinção. E aí ela tem uma série de procedimentos para ensinar comportamentos dos mais diversos, que vão desde acadêmicos até se comunicar, até habilidades funcionais. Então, são esses procedimentos. Então, ensino por tentativas discretas, ensino em ambiente natural, onde eu vou ensinar a criança no ambiente dela, seguindo as preferências dela. Uso de níveis de ajuda, a gente faz uso de aprendizagem sem erros, que na pedagogia, pra gente, muitas vezes é o quê? Visto como os erros como algo positivo para a criança, mas para as crianças com atraso no desenvolvimento, em especial autismo, esse erro pode ser um fator de frustração e que vai desencadear problemas de comportamento, logo não vai ser legal isso para ela. Encadeamento, você pegar uma habilidade maior, dividir em pequenos pedaços, ensinar esses pequenos passos, um de cada vez. Modelagem, e aí a gente tem modelagem e modelação. Modelação, você dar o modelo, e a modelagem é você reforçar essa criança diferencialmente por cada etapa que ela for alcançando, tá? Então aqui assim, a gente levaria aí pelo menos 1 hora para explicar cada procedimento, mas eu estou contando, aqui o objetivo estou contando para vocês que isso existe e que tem evidência científica para ensinar uma série de habilidades com essas coisas aqui. Então isso existe, isso é possível, eles aprendem. Então isso que é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Precision Teaching, que é muito usado nas escolas, que é uma forma de coleta de dados, para que você possa ver visualmente os avanços dos seus alunos. Sabe como que muitos professores lá nos Estados Unidos fazem? Tem uma série de gráficos na porta da sala. E aí eles fazem na mão, eles coletam os dados e colocam aquilo ali no gráfico. Você aprende aquilo, você fica fluente naquilo. Se eles aprenderam, por que nós não podemos aprender? Com certeza nós podemos e nós vamos conseguir. Para isso basta a gente saber que isso existe. Né? Porque às vezes, como é que você vai aprender uma coisa que você nem sabe que existe? Então saibam que isso existe e vocês podem correr atrás. Esse é outro insight muito importante que eu queria que vocês tivessem em mente da intervenção na prática. Que você precisa avaliar. E avaliar é avaliar de forma pormenorizada e detalhada os comportamentos dos seus alunos. Traçar objetivos de ensino. Esses objetivos de ensino não podem ser ficar elegante na sala. O elegante a gente sempre usa, né? O que acontece? Os seus objetivos de ensino eles precisam ser claros, mensuráveis, objetivos, tem que ser verbo de ação. Ficar sentado na cadeira por pelo menos 5 minutos. Engajar em trocas verbais com pelo menos 2 colegas diferentes, fazendo 5 trocas verbais, por exemplo. Então tem que ser coisas objetivas, claras, onde qualquer pessoa que pegar para ler do norte ao sul do país vai conseguir entender. Porque cada escola, cada região às vezes usa uma coisa. Por exemplo, em inglês se usa muito o termo elegante em escola. Não sei aqui, qual que é o termo que vocês usam? Para uma criança que se comportou bem na escola. Elegante também. O que vocês usam? Reforço positivo, o que ela fez de bom, reforçar, porque às vezes nós não encontramos muito tempo no cotidiano de fazer esse reforço
e só encontramos tempo para corrigir. Sim, nós olhamos muito mais os erros do que os acertos, né, justamente. Então, traçar objetivos de ensino, elaborar programas de ensino. Os programas de ensino é o como eu vou ensinar, qual vai ser o meu procedimento de ensino. E aí eu vou usar aqueles procedimentos, aquelas técnicas que eu falei para vocês lá no slide anterior. E eu vou coletar dados. Porque quando eu coleto dados, eu sei se o meu procedimento está sendo eficaz ou não. Se ele está dando certo ou não. Porque se ele não está dando certo, eu preciso mudar. Então, logo, eu preciso coletar esses dados. Então, tenham isso em mente, esses 4 passos. Avaliar, traçar o objetivo, elaborar programa de ensino e coletar dados. Tá? Então, pensem de uma forma muito rotineira disso. Então, como avaliar? Então, na análise do comportamento, a gente tem alguns protocolos de avaliação que nos ajudam a fazer esse levantamento das habilidades, do repertório comportamental dos nossos alunos. E aí eu posso ter avaliações que são de levantamento de repertório comportamental, como essas aqui, e eu tenho aí algumas avaliações que são voltadas para diagnóstico. Na análise do comportamento, nós estamos voltados para levantamento de repertório comportamental e ensinar novos comportamentos. Nosso alvo aqui não são as questões diagnósticas. Okay? Então, esse como avaliar, então, eu estou contando para vocês que isso existe, que vocês podem ter acesso a isso. E eu queria falar para vocês 10 razões pelas quais as crianças autistas precisam de terapia ABA. Bom, a primeira delas é que existe mais evidência científica demonstrando que a ABA funciona do que qualquer outro tipo de intervenção. E o que acontece? Aqui eu acho que vocês não estão vendo porque está em preto, mas essas 10 razões foram escritas por uma mãe de uma criança autista e isso foi publicado num periódico científico da análise do comportamento. Tá? Então ela trouxe essas 10 razões. Bom, razão número 2, perecem porque são humanos, né? Acabando com o mito lá dos anos 60 de que eram seres que não aprendiam, que eram loucos, que eram esquizofrênicos, que não tinha jeito realmente, que quem trabalhasse com essas crianças eram, nossa, realmente, nossa, você vai entrar nisso mesmo? Saiu um artigo no jornal, no New Yorker, em 68, se eu não me engano, falando justamente isso. Nossa, como que você, profissional, vai querer trabalhar com essas crianças? Então, hoje esse mito, né, não existe mais. A sociedade já não pensa mais assim. Então, a razão número... e a ABA nos traz informações sobre como os humanos aprendem. Então, se ela nos traz essas informações, a gente pega e usa para ensinar os nossos meninos e meninas. Ajuda os pais a serem os melhores pais que eles podem ser. Porque como é difícil ser pai e mãe de qualquer criança, né? Como é difícil ser pai e mãe. Mas com certeza ser pai, ser mãe de uma criança com atraso no desenvolvimento, claro que realmente é uma missão que não é fácil, que nós temos muitos desafios diários. Mas uma vez que eu começo a entender os comportamentos do meu filho e eu começo a saber que ele consegue aprender e eu vejo que eu aplico técnicas, que eu aplico procedimentos e ele aprende, eu vejo resultado, isso reforça o meu comportamento enquanto mãe de continuar fazendo aquilo. E aí esse ciclo se tornando cada vez mais forte e o meu filho, ele tendo mais repertório, né? Então eu vivi isso na prática, porque meu filho não falava nada até os 3 anos e pouquinho, e hoje ele já tá falando frases e até tirando onda com a cara da gente falar alguma coisa pra ele, sim, mamãe. Então, assim, realmente o que a gente viveu aí ao longo desses 5 anos é inacreditável, assim, o quanto ele nos surpreende a cada dia. E isso foi com muito trabalho, com muita intervenção intensiva, com nós pais, eu e meu marido nos dedicando e intervindo com ele diariamente. Né? Então, por isso que eu acho que esse conhecimento, treinar pais. Bom, usando a ABA para medir o progresso dos seus filhos e sendo treinados por profissionais. Então, essa importância de que a gente, enquanto pai, quando começa a entender de análise de comportamento, sabendo medir os progressos, os avanços dos nossos filhos, e quando a gente é treinado por profissionais, a gente começa a potencializar os resultados da intervenção no dia a dia.
Não é aquilo que nós professores não falamos dos pais? Ah, pai, você tem que ler com seu filho em casa, não adianta ser só aqui na escola, você tem que estimular a leitura. É a mesma coisa quando a gente vai falar, vai intervir com as crianças. Vai ajudá-los a dormir a noite toda e usar o banheiro. Porque nós temos procedimentos específicos para uso, para desfraude, para uso do banheiro, para rotina de sono. Então, esse é um assunto que essa mãe trouxe, e aí no rodapé do artigo científico veio a nota do editor mostrando os artigos científicos em que isso foi demonstrado. Tanto que ela falou assim: eu nunca estudei um artigo científico para saber disso, mas eu sei que com os princípios e procedimentos que os profissionais me ensinaram, eu consegui fazer isso com os meus filhos. Então, olha a importância de se treinar pais, né? É a melhor defesa contra a tirania de expectativas baixas, ou seja, a expectativa de que essas crianças não aprendem, de que elas não conseguem, né? Muitas vezes nós que não sabemos ensinar, mas se a gente consegue ensinar da maneira que elas aprendem, a gente começa a ter sucesso. Pode ensinar as crianças habilidades para fazer amigos, então ensinar repertório de habilidades sociais também a análise de comportamento nos ajuda nisso. Possibilita os pais e professores a utilizar suas potencialidades, ou seja, os seus pontos fortes e as suas preferências para ensinar novas habilidades. Nada melhor do que a gente partir daquilo que a nossa criança gosta para poder ensinar a ele novos repertórios. Bom, razão 8. Ensina aos pais a como responder no momento certo. Por quê? Lá no final de semana, quando ele der aquela birra no shopping, você profissional vai estar lá? Não. Você professor vai estar lá? Não. Quem vai estar vão ser os pais, vão ser as famílias. Então, eles precisam ter esse conhecimento, porque quem vai conviver com essa criança 24 horas, 24 horas por dia não, porque ela vai estar na escola, ela vai estar em terapia, ela vai estar fazendo alguma atividade. Mas sei lá, pelo menos 8 horas por dia, 6 horas por dia, você vai conviver com seu filho. E aí, ou as pessoas da sua casa. E aí, como é que vai ser? Seu filho não vai ficar o tempo inteiro na escola, ou não vai ficar o tempo inteiro no consultório. Se você não tiver esse conhecimento, como é que vai fazer quando o profissional viajar, com as férias escolares, quando não tiver terapia? E aí, se você não tiver dinheiro para pagar a terapia, então você precisa ter esse conhecimento. E nós, profissionais, precisamos treinar pais para isso. A importância de aplicar princípios e técnicas em casa e em todos os ambientes. Porque essa intervenção precisa ser intensiva. E uma coisa muito triste que a gente nunca gosta de pensar: em algum momento, os pais dessas crianças não vão estar mais aqui. E a gente prepara os nossos filhos para o mundo. E a gente precisa prepará-los para que eles possam ter a vida mais independente e autônoma que eles sejam capazes de viver. E a razão 10 prepara cada indivíduo para serem seus melhores advogados, ou seja, para eles saberem cuidarem de si, saber estarem preparados para perigos. Todas essas são habilidades de segurança, habilidades de, por exemplo, se prevenirem de abusos sexuais. Todas essas são habilidades, são coisas que a gente tem que pensar e que a gente tem que ensinar. Então, às vezes, a gente está tão focado na intervenção precoce, nas crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos, a gente esquece que esses meninos e meninas vão crescer, vão se tornar adolescentes e adultos. E assim como eu contei para vocês do estudo que mostra sobre que os adultos com autismo têm maior índice de se machucar, se acidentar, eles também são os maiores alvos dos abusos sexuais. Então a gente também tem que pensar nesse tipo de repertório de comportamento, tá? Alguns pontos de polêmica: a aba treino de mãezinha somente? Não, Eu acho que tudo que eu trouxe para vocês aqui, eu mostrei para vocês que não, que a aba é incorporar princípios e procedimentos no seu dia a dia, na sua forma de ver o mundo, na sua forma de ensinar. 40 horas de aba, como? Essa criança vai ficar 40 horas dentro do consultório? Não, porque a gente vai incorporar isso no nosso dia a dia, vai treinar pais e a gente vai potencializar isso. Potencializar não só horas, como a generalização dessas habilidades para que elas ocorram em vários lugares com diversas crianças, com diversas pessoas, Quem deve ser ou pode ser o analista do comportamento? Então a gente está surgindo, tem um campo do saber, tem uma profissão que não é regulamentada, e aí o que acontece? A análise do comportamento ela é vista
em maior ou menor escala, mas a faculdade em que mais se vê é da psicologia. Então é mais comum que nós tenhamos no Brasil ainda profissionais advindos da psicologia. E aí nós temos correntes de profissionais que defendem que essa é uma área da psicologia. Mas aí são opiniões individuais, até porque isso não existe uma lei. Mas, se assim fosse, nós estaremos a contrassenso total dos Estados Unidos, onde nós temos diversos professores como analistas do comportamento. Então, eu acho que a gente tem que se espelhar em quem já está mais avançado do que a gente nesse campo de saber. Então, por isso que eu sempre estudei a análise do comportamento como ela é nos Estados Unidos, porque eu acredito que eles estão mais avançados nesse campo do conhecimento. Bom. Para autistas somente? Não, nós temos aí diversas pessoas trabalhando na área de gestão de pessoas, utilizando princípios e procedimentos da análise de comportamento, emagrecimento, ensino com idosos, e uma série de outras coisas que agora no momento eu não estou lembrando. Mas assim, é uma área cada vez em maior expansão, porque a gente está falando de comportamento humano. E aí, comportamento eu posso ter diversas aplicações para isso. Bom, pessoal, eu acho que era isso tudo que eu tinha para passar para vocês. Era muita coisa em pouco tempo, mas eu espero que eu tenha trazido aí insights, ideias, tenho plantado aí sementinhas na cabeça de vocês de conhecimento. E vocês podem me encontrar aí nas nossas redes sociais e por e-mail, lá no nosso Instagram do IEAC e no nosso site, na nossa página do Facebook. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vou continuar por aqui para vocês que queiram fazer perguntas. E eu quero agradecer e parabenizar vocês por estarem aqui numa sexta-feira, todo mundo cansado, com o olhinho querendo fechar. Mas eu quero parabenizar vocês e é por causa de pessoas como vocês que eu tenho certeza que vocês vão transformar a vida aí de diversas crianças e adolescentes e famílias com atraso no desenvolvimento. Então, palmas para vocês. Obrigada. Alguma pergunta, pessoal? Bom, depois que vocês amadurecerem esse conhecimento, porque é muita coisa, né? A gente vai amadurecendo aquilo que a gente vai trabalhando. Vocês podem aí me procurar, que vai ser um prazer atender vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.